paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Bom dia! Como é bom, depois de alguns dias, né, sem nos ver, nós podemos estar mais uma vez aqui para celebrar ao Senhor. Um domingo maravilhoso pela manhã que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de nos encontrarmos, ainda que seja numa rede social, numa live, mas vale a pena estar juntos sempre. Vale a pena saber como você está e você também poder saber como caminha a sua igreja local, tá certo? Então, que coisa boa, é muito bom estarmos juntos aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada membro, tá certo? Da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Louvo ao Senhor por você, querido e querida. Agradeço a Deus também por cada pessoa que nos visita nessa manhã. Um momento também precioso para poder conhecer você. Você pode entrar no chat aí do YouTube e dizer o seu nome. Se você tem um motivo de oração, você pode pedir ali. Nós vamos estar colocando você nos nossos grupos de oração. É muito bom realmente estar com você aqui, tá certo? Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Queridos, algumas coisas quero também trazer ao conhecimento de vocês. Em primeiro lugar, que algumas pessoas fizeram aniversário, data natalícia essa semana. Então, você que aniversariou essa semana, Deus abençoe você, a sua vida e te dê muitos anos de vida, tá certo? Que você possa agradecer a Deus cada dia que Ele tem dado a você. Obrigado, porque esse é um momento especial de poder olhar nesse momento e perceber que Deus tem através até das redes sociais, falado ao coração daqueles que Ele ama. Então, Ele ama você, tá certo? Por isso, Ele está concedendo a você mais um ano de vida. Você também que faz aniversário de casamento, que coisa boa! Essa semana, Deus deu mais um ano no seu relacionamento e que Deus cuide de vocês, da saúde, dos sonhos, que os sonhos do coração do Pai se realizem na vida de vocês, tá certo? Que Ele faça vocês a cada dia estarem no centro da vontade dEle. Seus filhos, seus negócios, tudo que esteja no centro da vontade dEle. Então, parabéns você que fez mais um ano de casamento, tá certo? Uma outra coisa que eu quero lembrar vocês, queridos, é sempre que estiverem nas nossas redes sociais, acessando as redes sociais, tá certo? Nós hoje estamos trabalhando de forma muito efetiva com o Instagram durante a semana, YouTube em todas as nossas lives, Facebook ainda temos trabalhado bastante com Facebook, ou seja, aonde quer que você vá nas redes sociais, não só observe se você está inscrito, se a inscrição está ativa, mas também dê o seu like, toque no sino para que todas as notificações você possa receber tudo que está acontecendo, mas dê o seu like também, é importante ali, porque isso vai tornar cada vez o vídeo mais relevante, as postagens mais relevantes, para que possamos alcançar mais pessoas, né? Então, temos crescido no número de inscritos, isso é muito bom, mas os likes são fundamentais. Então, dê o seu like lá, não passe cada vídeo que você vê, cada post que você vê e você acha interessante, vai lá e dá o teu like para a gente poder tornar aquelas informações cada vez mais relevantes e alcançarem mais pessoas. Tá bom assim? Faz isso, que é muito importante. Uma outra coisa é que no próximo domingo, lembra bem disso, próximo domingo, segundo domingo do mês, nós comemoramos, geralmente no nosso país, o Dia das Mães. É isso mesmo. Então, Dia das Mães, nós vamos ter uma programação especial. Então, eu não vou dizer aqui o que vai ficar aí aquele gostinho, né, de o que será que vai acontecer, a expectativa, e eu quero te convidar para assistir toda a live que nós vamos fazer pela manhã e toda que nós vamos fazer à noite. Então, no final de cada live, você vai ter uma participação especial relativa ao Dia das Mães, alusiva ao Dia das Mães. Tá bom assim? É algo muito especial, está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho. Tá joia? Então, se prepare para o próximo domingo, você vai ouvir algo especial sobre o Dia das Mães. E eu quero também dizer a você o seguinte, querido e querida, aqueles que são membros da Primeira Igreja, aqueles que têm um compromisso com a igreja e que têm, de alguma forma, honrado esse compromisso, eu quero agradecer a você.
eu quero de coração, vocês sabem que o nosso desafio é agradecer pela fé. E eu tenho feito isso e Deus tem sido muito bom. Ele é bom na sua essência, né? E Ele manifesta essa bondade a cada dia sobre nós, sobre a sua igreja. Então eu quero agradecer por você, que mesmo em momentos tão difíceis, talvez até você seja um daqueles que está sofrendo diretamente as consequências dessa pandemia, né, no mundo. E você talvez esteja com dificuldade no seu dia a dia, nas suas finanças, e mesmo assim você tem honrado os seus compromissos, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu agradeço a Deus por você. Sabe, filhos, nós temos conseguido de forma sobrenatural, Deus tem usado você que está me ouvindo para abençoar a igreja dele. Deus tem movido você para fazer com que a igreja consiga honrar todas as suas obrigações, para que a igreja consiga, era uma coisa que afligia muito todos nós, temos muitas famílias na comunidade carente que nós assistimos aqui na cidade, em Roda de Fogo, aqui em Recife, e nós assistimos são 59 crianças, são mais de 30 famílias que nós assistimos dessa comunidade, todos os meses, há anos, com cesta básica, com outras coisas que precisam, e sempre que a igreja tem condições, a igreja ajuda. Então, nós de forma sobrenatural, Deus tem honrado isso. Queridos, Deus tem levantado você para honrar cada cesta básica. Nós entregamos as 2 cestas básicas nesses 2 meses, de forma sobrenatural. Deus levanta pessoas, e temos feito isso, levanta você. Então eu louvo o Senhor pela sua vida, e que você continue fazendo isso. Nós já estamos juntando os gêneros alimentícios para a próxima sexta, que será no final desse mês, tá? Eu sei que muitas vezes uma cesta básica não dá para passar um mês, filhos, não dá, mas eu sei o quanto ajuda, e quando você se predispõe, quando você faz a sua parte, sabe, a igreja do Senhor faz a parte dela, Deus multiplica. Nós temos honrado tanto aqueles da comunidade carente, como também aqueles que são necessitados, fazem parte, moram no bairro, ou moram próximos da igreja, ou até não moram próximos, mas são membros da igreja, e estão necessitados, e a igreja tem conseguido honrar. Então eu louvo ao Senhor por isso. É um milagre, tá certo? Então, que Deus multiplique aquilo que você tem depositado diante dos pés do Senhor. Que Deus honre você e dê 2 vezes mais aquilo que você está dando para o Senhor, para o desenvolvimento da obra do Senhor. Eu louvo o Senhor por isso. Temos alguns outros trabalhos. Nós temos um casal, a Carla e o Leandro, que tem feito um trabalho também lindo, tá certo? E eles têm ido como parte de uma missão maior. Nós temos um programa muito maior chamado Missão Amar, que tem muitas outras pessoas, mas muitas também são do grupo de risco e não puderam continuar esse trabalho como um todo, da forma que fazíamos, mas a Carla e o Leandro têm continuado, esse casal abençoado. Eu louvo o Senhor por eles, e eles também necessitam de alguns gêneros alimentícios. Eles vão até aqueles que estão em situação de rua ou são moradores de rua. Eles levam água mineral, roupa, lençóis, alimento. Então tudo que chega para eles, e a própria igreja, pessoas conhecidas de outros grupos, né, estão ajudando, porque isso se espalha, a rede, e eles estão juntando tudo isso e levando durante a semana para aquelas pessoas que são necessitadas na cidade. Eu louvo ao Senhor pela vida da Carla e do Leandro, e por todos aqueles que têm ajudado eles, porque tem um grupo todo por trás, né? O próprio grupo, a missão, o pessoal da Missão Amar, que não estão podendo ir, mas estão arrecadando, levando até a casa dela. Então, glória a Deus por cada um deles. Aqueles que não fazem parte dessa missão, são de outros ministérios, mas estão ajudando também. Então, isso é uma bênção. Eu louvo ao Senhor por cada uma das pessoas que têm se juntado e ministrado na vida daqueles que necessitam. Então, isso tudo faz com que Deus abençoe a igreja do Senhor. E você é parte disso. Então, louvo
E você talvez também que esteja nos assistindo, mas esteja em situação de dificuldade, talvez você seja um daqueles que está desempregado agora, que não está em condição de contribuir, mas nós queremos orar por você. Eu quero que você saiba que nós temos orado todos os dias por você, aqueles que têm tido problemas na área de emprego, tá certo? Estão necessitando do suprimento da casa, nós temos orado por vocês e eu sei que Deus, Ele ouve as orações do seu povo e Ele já tem cuidado de você. Comece a agradecer o Senhor, filho e filha. Comece a agradecer o Senhor e você vai ver que um coração grato, jamais Deus desampara. Agradeça mesmo na dificuldade. Eu sou testemunha disso. Isso acontece na minha vida, aconteceu muitas vezes, acontece até hoje. A gente tem que aprender a agradecer e o Senhor abençoa, tá certo? E de forma sobrenatural. Amém? Que o Senhor dê graça a nós a cada dia, que tenhamos um tempo maravilhoso de reflexão da mensagem, da palavra de Deus. E logo depois temos a nossa EBD, hein? Não esqueça da EBD, tá bom? Nossa escola bíblica, onde você vai aprofundar, tá certo? Estamos trabalhando o livro de Efésios e que você seja abençoado através das lições do Max Lucado. Nós estamos trabalhando lições de vida, a série Lições de Vida, e estamos na carta aos Efésios. Então, logo depois da reflexão, nós vamos ter a nossa EBD, tá certo? Jovens e adolescentes com classes individuais, né? Para eles, classes de grupo, adolescentes e jovens, tá bom? E os adultos, casais, homens e mulheres, continuam no mesmo canal do YouTube, para que vocês possam participar da Escola Bíblica Dominical, tá certo? E às 17 horas, culto para criança, nosso culto infantil. 17 horas, tem outro culto maravilhoso. Você tem visto como tem sido maravilhoso cada um dos cultos? Como tem sido maravilhosos, né? Cada um dos cultos que nós temos experimentado, a equipe de crianças, aleluia, a irmã Rosália coordenando as meninas, a Janira, a Luciana, a Karina, cada uma fazendo um trabalho lindo para a glória do Senhor, tá bom? Então, 17 horas, culto infantil. Que Deus nos abençoe e vamos continuar celebrando ao Senhor juntos. Amém? Pais, filhos. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar.
Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos chegando a mais um domingo e com certeza podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Que você possa estar na sua casa, no seu lar, junto aos seus familiares, com a certeza de que dia a dia o Senhor está conosco, Ele não nos desampara e a cada dia Ele nos dá uma força sobrenatural para vivermos os tempos mais difíceis da nossa vida. Vamos continuar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós iremos meditar no capítulo 4 e eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo de número 4. Né? Prepare aí o seu texto, a sua Bíblia, nós vamos ler nesse momento. Então, eu vou ler na minha Bíblia, que é a versão Almeida, século 21, que diz exatamente assim: Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, assim como aprendeste de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estás fazendo. Nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e que é apta para nos esclarecer sobre todas as coisas. Estamos diante de um texto, de um trecho dessa carta, um trecho que já vai se encaminhando para o final da carta, onde eu poderia dizer que Paulo apresenta o ciclo da vida da igreja, o ciclo da vida de uma igreja. Nós sabemos, por experiência, que a vida
ela tem estágios, ela tem um ciclo, né? A vida, de um modo geral, ela é composta de nascimento, crescimento, amadurecimento com a reprodução e a morte. Não é assim que funciona? Não é assim que a gente estuda na escola sobre os processos biológicos? Portanto, poderíamos até fazer um paralelo sobre o ciclo da vida da igreja, embora a igreja tenha uma particularidade. A igreja, embora ela nasce, ela tenha a sua data de nascimento, ela não tem a sua data de falecimento. A igreja não morre, porque a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela cumpre a verdade que diz que as portas do inferno não prevalecem e que a morte ela foi vencida por Jesus. E assim como Jesus venceu a morte, a sua igreja ela também tem assegurada essa vitória. Portanto, o apóstolo Paulo vai apresentar para essa igreja que havia nascido recentemente, vai fazer uma demonstração, uma apresentação do que deve fazer parte dessa vida que está se desenvolvendo ali no seio daquela cidade em Tessalônica. Portanto, o apóstolo ele vai nos apresentar isso nesse trecho da carta que nós lemos. Paulo escreve a essa igreja que havia acabado de nascer, uma igreja nova, que estava experimentando o crescimento. E quando eu estava lendo, eu me lembrei aqui de um biólogo muito conhecido no meio educacional, Jean Piaget. Tinha filhos e pequenos, ainda pequenos, Jean Piaget resolveu estudar o comportamento dos seus filhos. E ele foi estabelecendo uma série de teorias ou de fundamentos que explicam como as estruturas biológicas se desenvolvem e como é que elas dão a condição para o ser humano pensar e agir até de forma lógica operatória. A isso que nós conhecemos como a teoria cognitiva do pensamento humano. E isso me faz pensar que o que Paulo estava ali discutindo era um pouco do que Piaget fez com seus filhos, olhando o crescimento de pessoas, o desenvolvimento de uma igreja que acabara de nascer, e a preocupação de Paulo é que aquele crescimento fosse um crescimento saudável. E é claro que aquela igreja ela havia nascido por uma ação miraculosa do Espírito Santo. O livro de Atos, no capítulo 17, relata como foi que Paulo fundou aquela igreja. E o texto diz que Paulo passou apenas 3 sábados, ou seja, um pouco mais que 3 semanas naquela cidade. E como resultado desse pouco mais de 3 semanas, essa igreja nasceu. Então, Paulo ele passou 3 sábados fazendo uma defesa teológica acerca do Evangelho de Jesus, apresentando as boas novas do Evangelho de Jesus, e como resultado disso, construiu muitos relacionamentos naquela cidade. Eu diria que dos 3 sábados que Paulo ficou ali debatendo teologia, ele passou mais 18 dias, né? Os outros dias da semana, o apóstolo Paulo estava investindo nos relacionamentos, conhecendo pessoas, conhecendo famílias, estabelecendo vínculos afetivos. Foi assim com Jason e com a sua família que acolheu Paulo e que foi ali uma das primeiras casas que abraçou aquela igreja que estava nascendo naquela cidade. Então o texto ele diz que essa igreja ela nasce de uma forma tremenda, rápida, e começa a crescer, começa a se desenvolver. E o apóstolo Paulo não pode ficar ali, vai embora, mas se preocupa com o crescimento da igreja e escreve aquela igreja, dando a ela as condições e lembrando a ela tudo que ele havia ensinado durante o tempo que esteve ali presente. Então eu queria iniciar pensando com você sobre o desafio do crescimento da igreja, o desafio que era para aquela igreja em Tessalônica e o desafio que é para nós, como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, nos nossos dias, com os nossos desafios diários. Então, a primeira coisa que nós podemos observar, que era a preocupação do apóstolo Paulo, que deve ser também a nossa preocupação, tem a ver com o desafio do crescimento numérico, a quantidade de pessoas que começam a aderir, que começam a ingressar na igreja, que começam a fazer parte
daquela comunidade. Porque é verdade que muitos estavam ingressando por uma mudança de mentalidade, certamente, mas outros estavam ingressando simplesmente pelo oba-oba, pelo modismo da época, ou simplesmente porque o amigo ingressou, porque um parente estava ali presente, frequentando, e ali eles eram sendo levados. E nós sabemos que se tratava de uma igreja de gentios, de pessoas que não tinham absolutamente nenhum contato com o Deus de Israel e, consequentemente, não conhecia o Deus de Israel. E isso preocupava Paulo, e por isso que ele sabia que precisava exortar sobre essas práticas. Uma das coisas que, por exemplo, foi discutida no primeiro concílio da igreja e que foi entendido, foi tratado como um entendimento comum aos gentios, era de que as práticas imorais ou as práticas de descontrole sexual deveriam ser evitadas, a imoralidade sexual. Isso era uma marca da cultura gentílica, da cultura daqueles que não eram judeus, de todos os povos que estavam ali naquela região. A prática sexual como um ato livre das pessoas, isso era muito comum naquela cultura. E Paulo teve o cuidado de orientar a igreja que estava nascendo acerca de que Deus, como um Deus moral, exigia daqueles que o amavam, exigiam também um comportamento moral que observasse a santidade. E a santidade é exatamente essa busca por se parecer com Deus. E aí Paulo, ele trata disso, deixando muito claro que não adianta crescer numericamente sem conhecimento de Deus. E é um outro aspecto que tem a ver com o crescimento, que é o crescimento do conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Deus. Quando nós olhamos o profeta Oséias escrevendo ao povo de Judá, Oséias, ele diz exatamente isso: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias, capítulo 6, verso 3. O que Oséias está dizendo, e era também a preocupação de Paulo, é que o relacionamento com Deus exige um conhecimento progressivo. É preciso que nós continuemos a conhecer a Deus progressivamente, porque Deus, em sua totalidade, nós não poderemos conhecê-lo, mas precisamos ter a vontade de conhecer um pouquinho dele cada dia, um pouquinho mais dele cada dia. Porque, como disse Oséias, Deus ele sempre se apresenta para nós como uma chuva para os agricultores. A chuva do inverno tem um significado muito maravilhoso. A chuva do inverno dá para o agricultor a certeza de que ele pode plantar a semente e essa semente será alimentada pela chuva. E quando essas chuvas elas chegam no inverno, o agricultor se alegra, porque ele sabe que pode acreditar num futuro de colheita, num futuro em que aquela semente vai germinar. E ele planta, e quando as chuvas da primavera elas chegam exatamente anunciando o final do inverno e a chegada de novos frutos, a chegada das flores, a chegada de uma estação onde aquilo que foi plantado será colhido. Então, essa metáfora que Oséias usa para falar e para tratar desse relacionamento de Deus com o ser humano é maravilhosa, porque Deus é exatamente assim. Deus para nós é a esperança de uma vida futura sempre cheia de frutos bons, de frutos agradáveis, de frutos que alimentam a alma e alimentam o nosso ser por inteiro. Por isso que precisamos conhecê-lo dia a dia, precisamos permitir que esse Deus ele inunde as nossas vidas como a chuva que rega a terra e alimenta o fruto ou alimenta as sementes que ali estão plantadas. De modo que quando a gente conhece a Deus, a gente entra na sintonia dele, a gente entra em sintonia com a vontade dele, e aí tudo que a gente faz nesse mundo, todas as nossas ações, elas vão certamente refletir a vontade de Deus, refletir o mandamento dele de amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é tremendo. E então,
continuando dentro dessa perspectiva de Paulo, do cuidado com o crescimento da igreja, Paulo fala de um aspecto que é o aspecto da idolatria sexual, o descontrole sexual, a imoralidade sexual. Isso, como eu já afirmei, fazia parte da cultura gentílica, dos povos não judeus. E Paulo estava combatendo isso, porque Paulo sabe que tudo que nos controla e que não é Deus gera em nós a idolatria. Então, o sexo ele pode ser adorado na medida em que ele nos controla. Ele pode se tornar um ídolo nas nossas vidas na medida em que nós nos deixemos controlar pelos impulsos sexuais, assim como qualquer outra coisa na nossa vida ou qualquer outra pessoa na nossa vida. Há pessoas que idolatram um trabalho, há pessoas que idolatram uma esposa, um esposo, um filho, há pessoas que idolatram um time de futebol, ou seja, tudo aquilo que controla os nossos desejos é algo que precisa ser retirado, abandonado da nossa vida, porque isso não faz parte da vida de alguém que se relaciona com Deus. Porque ao nos relacionar com Deus, Ele ocupa esse lugar de controle, esse lugar de gestão, esse lugar que nos direciona, né, para fazermos e agirmos na nossa vida. Então, Paulo sabia que o descontrole sexual era um problema na vida daquela cultura e que pessoas que pudessem estar ingressando na igreja deveriam ter uma mentalidade transformada, modificada, abandonando essas práticas e deixando que Deus pudesse controlar a sua vida por completo. Então Paulo destaca lá no verso 7, verso 8, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas Deus que dá o seu Espírito Santo. Paulo está deixando claro aqui que o Espírito Santo nos leva à compreensão de que nós precisamos nos parecer com Deus. E ao nos parecer com Deus, nós rejeitamos automaticamente os desejos carnais, sexuais que nos controlam. E aqui eu não quero dizer que os desejos sexuais eles são ruins. Não, eles são ruins na medida em que eles nos controlam. Na medida em que nós não temos limites para a prática sexual. E aí muitas pessoas, como diz o próprio texto, elas abusam do outro, elas escravizam o outro para simplesmente satisfazer os seus próprios desejos. E Paulo sabia muito bem que isso só poderia ser modificado na medida em que o Espírito Santo assumisse o lugar de controle na vida da igreja. Vamos agora para um outro tópico da mensagem que tem a ver com a maturidade, porque lembra do ciclo? Nascer, crescer e atingir a maturidade. Atingir a condição de se reproduzir, né? Porque no corpo humano a maturidade biológica ela é atingida quando as pessoas elas são capazes de se reproduzir. Então todos os sistemas biológicos eles amadurecem na medida em que eles estão prontos para funcionar na plenitude. Então quando a gente fala nesse contexto de maturidade da igreja, e olhamos para o trecho dessa carta de Paulo, Paulo está tratando de um elemento que é fundamental para que a igreja possa atingir a maturidade. Esse elemento se chama amor. Então eu posso dizer que a maturidade do amor fraterno é aquilo que nós como igreja devemos buscar, era aquilo que Paulo queria ressaltar na igreja em Tessalônica. Então Paulo ele deixa claro de que os irmãos já estavam sendo orientados e instruídos por Deus a amarem-se uns aos outros, a exercer esse amor fraternal, a esse amor que move uns para os outros. E isso era muito bom. O apóstolo Paulo disse, olha, continuem fazendo isso, continuem se desenvolvendo nesse amor, porque certamente esse amor dará a vocês a maturidade necessária para se reproduzir, para ampliar os horizontes da igreja, para ampliar os muros da igreja. E aí a gente pode observar que, como nesse desenho, como nessa figura, a igreja ela cresce como uma espiral.
não é? Onde uma força de dentro para fora faz com que essa espiral ela se torne cada vez com um raio maior de alcance. E essa força que move para fora é certamente o amor de Deus impulsionando a igreja a exercer um amor fraternal, ao amor uns pelos outros. Por isso que Paulo exorta a igreja a continuar amando uns aos outros. Mas Paulo também prossegue e no verso 11 ele diz: procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos. Eu quero ficar aqui nesse texto um pouquinho com você, porque o apóstolo Paulo sabia que a paz é um elemento fundamental para o crescimento de qualquer comunidade. Nenhum povo, nenhuma organização, ela pode se desenvolver em meio a contenda, em meio a uma guerra, em meio a disputas. Por isso que Paulo exorta a igreja a sempre buscar a paz, sempre buscar a conciliação, o entendimento, porque é somente assim que uma igreja, que uma comunidade pode crescer e pode se desenvolver com saúde espiritual. Mas algo que mais me chamou a atenção vem logo a seguir, porque Paulo diz: tratando dos vossos assuntos. Olha só, tratando dos vossos assuntos. Parecia que aquela igreja, existiam pessoas ali que não se preocupavam com a sua vida, mas gostavam de se preocupar com a vida dos outros. E talvez até pareça um contrassenso, porque você diz: olha, eu devo amar o outro, eu devo me mover ao outro, mas Paulo agora está dizendo: não, cuide dos seus próprios assuntos. E aqui não há uma contradição, de forma alguma. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja para o respeito que nós temos que ter, que a igreja precisa ter com a individualidade, com o espaço da individualidade do outro. Cada um de nós tem coisas que somente nós temos que resolver, que nos cabe a responsabilidade de fazer, de agir, de ser. Esse espaço é o espaço da nossa individualidade. E nós não podemos entrar nesse espaço sem a licença do outro. E o que Paulo está deixando muito claro aqui é que precisávamos, ou que aquela igreja precisava respeitar o espaço da individualidade do outro. Porque quando nós não respeitamos esse espaço, quando a gente entra nesse espaço sem a licença do outro, nós nos tornamos bisbilhoteiros. Aquelas pessoas que estão interessadas em fazer fofoca, em fazer fuxico, não é? A famosa mexericagem. Então isso Paulo condenava e chamava atenção, porque isso não trazia crescimento para a igreja. Então, quando Paulo fala de tratar dos vossos assuntos, Paulo está dizendo assim: olha, tem coisas que você precisa se ocupar na sua vida e não da vida do outro, porque essas coisas cada um cuida na sua própria casa, ou no seu próprio quadrado, né? Como a gente costuma usar essa expressão hoje mais popular, cada um no seu quadrado, para deixar claro que existe um espaço que é reservado para a nossa responsabilidade, sobre a nossa responsabilidade. E um outro aspecto aqui é que Paulo fala de trabalhar com as próprias mãos. Veja, o que Paulo está deixando claro é que era necessário que cada um pudesse desenvolver a sua autonomia, a capacidade de autossustento. E havia naquela comunidade muitas pessoas que simplesmente pelo fato de esperarem a segunda vinda, uma segunda vinda iminente para muitos, achavam que Jesus já estava por vir, achavam que não precisavam mais trabalhar, achavam que não precisavam mais se esforçar nessa vida. E Paulo destaca duas coisas. Primeiro, você precisa aprender a se sustentar, para que você não seja pesado ao seu irmão. Muito menos pesado aquele de fora da comunidade de fé, que nem vai entender a sua fé, não vai entender o seu modo de vida. Então Paulo chama a atenção da igreja para que cada um possa ser autônomo naquilo que faz e saber ter o seu sustento. E um outro aspecto que Paulo trata é exatamente do motivo de alguns de não quererem trabalhar. Exatamente porque alguns achavam, como o próprio Paulo achava, que Jesus estava perto de vir. Se você observar quando Paulo diz assim, tratando da vinda de Cristo, ele diz: para nós os que estamos vivos. Ou seja, Paulo ele está se incluindo num grupo que espera a vinda de Jesus ainda na sua vida.
E era um entendimento de muitos ali. Achavam que Jesus já estava por vir. E isso gerou nas pessoas, em algumas delas, não em todas, o desinteresse pelo trabalho, o desinteresse pela vida, pela vida comum das comunidades nas quais elas estavam inseridas. E isso certamente era um equívoco sobre a compreensão do reino de Deus, sobre a instalação desse reino. E é exatamente sobre isso que eu quero agora pensar com você nessa última etapa da nossa mensagem, a compreensão do retorno do rei como um evento dentro do reino já instalado. A partir do verso 13, aí, do trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre a segunda vinda de Jesus, aquilo que ficou conhecido como a parousia, que no grego destaca a chegada de um rei, ou a chegada de um oficial, de alguém muito importante, mas que no contexto cristão se relacionava ou se referia à volta de Jesus Cristo, como um rei. Não é? E muitos crentes ali talvez estivessem entendendo errado o significado desse evento, que seria a segunda vinda de Jesus. Paulo, embora destacasse esse evento como um evento majestoso, como nós lemos, não é algo maravilhoso, é realmente digno de uma chegada de um rei, porque Paulo usa exatamente uma explicação para a vinda de Jesus como se ele de fato fosse um rei. Ele é um rei e ele usa o comportamento ali humano de quando recebe um rei para ilustrar a segunda vinda de Jesus. Mas é importante que nós estejamos atentos que, embora esse evento ele seja majestoso na segunda vinda de Jesus, ele é um evento secundário. E talvez você se assuste com isso. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que o ato de implantação do reino já havia sido executado. O reino de Deus já havia sido implantado por Jesus ao ressuscitar. Jesus ele disse que aquela estrutura de crença, aquele templo, ele seria destruído em 3 dias e seria reconstruído. E foi exatamente isso que ele fez. Na sua ressurreição, Jesus estabelece, Jesus instala o reino de Deus na terra. E esse é o evento mais importante na história da humanidade, porque ele anuncia concretamente a esperança que nós temos da vida eterna com Deus. Esse, para nós, deve ser o evento mais importante da nossa existência. É o evento que instala o reino de Deus. Então, naquele momento, o que a igreja precisava entender, assim como nós precisamos entender hoje, é que o reino de Deus já está entre nós, ele já está instalado entre nós. Ele não será instalado, ele está instalado. Nós já fazemos parte desse reino, embora ele ainda não foi consolidado. Embora nós ainda tenhamos uma preocupação enorme, que é a preocupação com a morte. Observe, aqueles crentes estavam muito preocupados com aqueles que haviam morrido, como se aqueles que haviam morrido fossem perder a oportunidade de desfrutar desse reino eterno de Jesus. E assim como eles, muitas vezes nós estamos preocupados com a morte. Mas o apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de explicar, não somente aos Tessalonicenses, como fez isso aos Coríntios, sobre a ressurreição de Cristo e o que ela representa para a igreja. A ressurreição de Cristo representa a vitória de Jesus sobre a morte. A vitória de Jesus sobre a morte. E isso nos garante a esperança de que nós também ressuscitaremos com ele. E o apóstolo Paulo deixa isso claro para a igreja aos Tessalonicenses, dizendo e explicando ali que, assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que com ele morreram ressuscitariam. Então, a morte já não era mais um obstáculo. Como não foi para Jesus, não deveria ser um obstáculo para a igreja, como não deve ser um obstáculo para mim e para você hoje. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 26, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ele já foi vencido por Jesus, meu irmão.
e ele será vencido por mim e por você, porque nós estamos em Jesus. E se nós estamos em Jesus, se nós somos corpo de Cristo, a morte será o último inimigo que nós venceremos, porque ele já venceu. Jesus já venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele instala o seu reino. E nós podemos nos alegrar na esperança de que com ele reinaremos eternamente, porque ele já estabeleceu o seu reino aqui. E quando da sua segunda vinda, o apóstolo Paulo diz que ele entregará o seu reino, o reino ao seu Pai, entregará o reino a Deus. E aí sim, tudo estará consumado, todos os seus inimigos serão derrotados e nós reinaremos com ele eternamente. Portanto, a consolidação do reino e a eternidade com o Senhor é e deve ser consolo para a vida da gente, assim como foi o consolo para a vida daquela igreja, quando Paulo escreveu acerca dessas coisas que aconteceriam na segunda vinda de Jesus. E é claro que eu e você temos no coração esse desejo pela eternidade. O escritor aos Eclesiastes, pregador, Salomão, escreve lá no capítulo 3, no verso 11, eu quero ler com você o texto que diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha, eu estou destacando aí, não consegue compreender inteiramente. De fato, a gente não consegue compreender inteiramente porque nós somos ainda limitados, não é? Nós temos uma limitação temporal. E enquanto nós tivermos essa limitação temporal, não seremos capazes de entender inteiramente aquilo que Deus fez. Mas é certo que Ele colocou em nosso coração esse desejo de eternidade exatamente porque nós temos uma eternidade reservada para viver com Deus. Nós temos isso no coração exatamente porque ansiamos, desejamos estar com Ele eternamente. E na segunda vinda de Jesus, quando o nosso corpo for arrebatado, nós não estaremos mais sujeitos às leis da física, nós não estaremos mais sujeitos às leis do tempo. E aí sim nós estaremos num corpo transformado, prontos para viver a eternidade com o nosso Senhor. Isso deve nos consolar, isso deve alegrar o nosso coração e nos dar a consciência de que nós já estamos no reino, já estamos vivendo nele e somos agentes de Deus aqui. Nós precisamos continuar trabalhando sim, amando o nosso próximo, fazendo com que a justiça de Deus ela seja proclamada, fazendo com que as desigualdades dessa vida sejam anuladas, porque nós somos a voz de Deus neste lugar, nesse tempo, nesta terra, aonde Deus te plantou. Portanto, seja você a voz do reino dele, para que o reino seja manifesto através de você, meu irmão, porque esse reino já foi implantado, o rei já está no trono e nós certamente nos encontraremos com ele muito em breve. Que Deus possa nos consolar com essas palavras, assim como consolou a igreja em Tessalônica. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse momento importante na nossa vida, em que nós precisamos do teu consolo, precisamos alimentar essa esperança de que fomos feitos para a eternidade contigo. Nos ajuda a entender isso e a agir nesse mundo, sem nenhum tipo de relaxamento, sem nenhum tipo de comodismo, mas que nós possamos ser a tua boca, Pai, ser o teu corpo se movendo nesse mundo para abençoar essa terra, para abençoar as pessoas, para que nós nos alegremos ao ver que naquele dia, no teu retorno, muitos possam conosco serem arrebatados para nos encontrar contigo nos ares e assim sermos contigo e estarmos contigo eternamente. Alegra o nosso coração e nos alimenta a esperança por aquele dia. Mas enquanto ele não chega, Pai, que nós como igreja, agentes do teu reino nessa terra, possamos ser sal e luz desse mundo para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
dia, paz do Senhor Jesus seja com todos, os irmãos, amigos, aqueles que estão nos visitando talvez pela primeira vez, né? No canal aqui da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Muito bom estar com você aqui, muito bom poder partilhar a palavra do Senhor com você. E nessa manhã maravilhosa, depois de canções inspirativas, depois de uma mensagem tão edificante para nós, nós queremos dar também a oportunidade a vocês de caminharem um pouco no estudo da Escola Bíblica Dominical. E esse momento nós temos utilizado para edificar a Igreja do Senhor, ainda que em tempos de isolamento social. Isso tem sido uma ferramenta maravilhosa para gerar mais comunhão, intimidade e crescimento da igreja no entendimento, na doutrina. Então eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo para nós começarmos esse tempo. Pai querido, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, a oportunidade, o privilégio que nós temos, Senhor, de estudar mais ainda a Tua Palavra e que o Senhor nos dê entendimento, abra nossa mente e coração, que o Senhor seja aquele que dirige cada momento dos cultos que nós te prestamos, Pai, cada momento da nossa própria vida, que é um culto diário ao Senhor. Obrigado mais uma vez por esse momento, fala aos nossos corações, continua ministrando aos nossos corações a Tua vontade. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nossa Escola Bíblica Online é um momento, como eu disse agora há pouco, especial, momento onde nós aprofundamos a Palavra de Deus através do estudo. E nesse domingo, nós estamos na lição número 9, nós estamos estudando a série Lições de Vida, do Max Lucado, uma série maravilhosa, e nós estamos na lição número 9. Essa lição, ela tem um título bastante interessante. Escolhendo andar na luz. Escolhendo andar na luz. Essa imagem que você está vendo aí, ela deixa bem claro que todos nós fazemos escolhas, não é? Todos os dias nós fazemos escolhas. Desde a hora em que acordamos, que abrimos os nossos olhos, nós escolhemos. Escolhemos se vamos levantar, se vamos permanecer deitados, se vamos tomar café ou não, se vamos ao trabalho, se vamos ficar em casa, se vamos agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu ou não. Tudo é uma questão de escolha. E assim é andar na luz. Andar na luz é uma escolha. Você pode andar na luz, você tem essa condição, Jesus te deu essa condição, mostrou como fazer isso. Mas você tem a opção de não andar na luz. E é isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no seu capítulo 5, ele traz para nós nessa lição. Escolhendo andar na luz. Quando você pensa em pessoas que andam na luz, pessoas que estão caminhando de uma forma que agrada o coração de Deus, o que é que vem à sua mente? Como é que você enxerga pessoas assim? Talvez pessoas que tenham o prazer de ajudar, o prazer de ministrar na vida de pessoas, que tenham uma vocação, e ainda que não seja um ministério, mas elas são desafiadas a ajudar sempre que alguém necessita diante dela, não é? Então, pessoas que têm essa habilidade, são pessoas que andam na luz também, pessoas que aprofundam a cada dia o conhecimento da palavra de Deus, pessoas que estudam, que buscam entender verdadeiramente o que é que Deus tem ensinado para que ele possa estar sendo desenvolvido na sua espiritualidade. Pessoas que têm as características de construir pontes nos seus relacionamentos, né? E não muros, mas pessoas que têm habilidades de construir pontes, e Jesus é que promove isso, Jesus é que faz com que essas pontes aconteçam, relacionamentos saudáveis. São características quando você fala de andar na luz, não é? Agora eu quero ler o texto da palavra de Deus com você.
O texto que nós encontramos e que vamos estudar hoje, ela está no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 20. Vamos ler juntos? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que sejam inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Verso 9. Pois o futuro da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Queridos, tenho algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, baseado no texto que nós lemos agora, tá certo? E nós vamos estar aprofundando exatamente na exploração esse texto. Me diga o seguinte: qual é a diferença que você percebe entre uma vida repleta de escuridão e outra repleta de luz? O que é que você observa nisso? Qual é a diferença entre elas? Eu não sei se você já teve a experiência de estar em casa, em dado cômodo da sua casa, e de repente faltar energia e você precisar procurar uma vela, um candeeiro, uma lanterna, e você experimentar esse negócio. E eu não sei se você já viu como é difícil quando nós estamos dentro de uma casa. E por que eu estou usando casa? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele faz muito essa relação, né, da casa como corpo humano, né? A casa espiritual é o corpo humano. Então, eu quero usar essa mesma ilustração, tá? Fazer essa mesma analogia. Então, não é difícil, né, quando falta energia. Às vezes a gente falta energia aqui em casa e eu fico numa situação difícil, né? Para poder achar alguma coisa que às vezes é pequena, uma vela dentro de uma casa, se você não souber exatamente o lugar que ela está, você vai ter dificuldade. E ainda vou dizer mais,
Até sabendo onde a vela está, aonde o fósforo está, você tem dificuldades, né? E o que é que você observa? Que tipo de dificuldade ou que diferença entre escuridão e luz você observa? Na escuridão, o que é que a gente pode observar? A primeira coisa que parece é medo, né? É verdade. A gente tem diante da gente o desconhecido, não é? Muitas vezes. A gente não sabe exatamente o que vai encontrar em um ambiente completamente escuro, não é? O medo aparece, a tensão, ela também aparece. A gente fica, a adrenalina sobe, se preparando para qualquer que seja a situação, não é? Acontece também dificuldade para caminhar, não tem dificuldade? Você sai tateando, tenta encontrar um lugar para você não tropeçar, para você não levar uma queda, para você não se machucar. Da mesma forma, é a vida cristã, filhos. É a pessoa que não tem Cristo no coração, não é? Ela na maioria do seu tempo de vida, o medo aparece. Medo de não saber o que ela vai encontrar daqui a poucas horas, daqui a poucos minutos. Ela tem medo porque ela não sabe exatamente quando chega o dia mau ou o momento mau e como ela vai reagir. O medo, a tensão chega. A pessoa que não tem Cristo, a pessoa que não tem paz, não tem entendimento, paz que excede todo o entendimento, ela vive tensa pelas dificuldades do dia a dia, né? Uma outra coisa é a dificuldade para caminhar. Da mesma forma que a gente tem dificuldade para caminhar quando a luz apaga, quando fica tudo escuro, a gente fica com medo de tropeçar. Quando a gente não tem Jesus, quando Ele não é aquele que dirige a vida da gente, a gente vai ter grande dificuldade para caminhar também. Mas qual é a diferença então quando você entra numa casa iluminada, quando você entra numa casa em que você vê tudo? Quais são as características, né? Então, olha só, a primeira coisa, em vez de medo, quando eu abro uma casa e ela está escura, em vez de medo, chega confiança, né? Eu tenho tranquilidade para entrar porque eu sei, eu estou enxergando tudo que eu vou enfrentar ou que pode me prejudicar. Eu tenho confiança porque eu estou vendo aquilo ali, não é? Uma outra coisa, eu tenho firmeza nos meus passos. Eu não vou mais ter aquela dificuldade de andar quando eu estou no escuro, que a gente sai tateando, andando super devagar, uma dificuldade para caminhar. Quando a casa é cheia de luz, quando eu estou bem com Deus, não é? Quando Ele enche a minha vida, quando Ele traz a claridade sobrenatural para a minha vida, eu piso com firmeza, porque eu sei que Ele está comigo o tempo todo, Ele está cuidando de mim. Ele traz segurança também. Eu vou entrar sabendo que aquela casa é plena, eu estou seguro nela. A luz do Senhor me traz segurança, né? Me traz a convicção de que ali é um lugar onde eu sou cuidado, tá? Então, características de uma vida repleta de escuridão e de uma vida repleta de luz. Eu quero te fazer outra pergunta ainda, fazendo exploração desse texto. Que tipo de elementos tornam uma conversa tola e um gracejo imoral? Você viu ali no texto bíblico que ele diz que nós não podemos nos dar a conversas tolas, né? Ou gracejos imorais, né? Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando principalmente da questão da sexualidade, né? Daquilo que vai trazer prejuízo espiritual para mim e para o outro também. Mas tem muitas coisas que a gente pode colocar. Essa palavra tola, ela é uma palavra que equivale àquela outra palavra que a gente vê, a palavra torpe, né? Ou torpe. Então, palavras torpes, aquele que não podemos dar lugar a palavras que sejam tolas ou torpes, que não façam bem, né? Então, palavras também imorais. Então, olha só o que pode ser uma palavra tola ou um gracejo imoral. A discriminação, quando você vê alguém que está sendo discriminado por uma outra pessoa, ou por um grupo, ou pela sua condição social, pela sua aparência, né?
Tem gente que bagunça com você por causa da sua aparência, por causa, você vai ver na questão do bullying, né? Porque você é mais forte, você é gordinho, ou porque você é magro demais ou magra demais, por causa do seu cabelo. Então, uma série de coisas que são conversas e gracejos que fazem mal para o outro, né? A fofoca é uma outra coisa que você não pode dar lugar a isso. São conversas tolas que não vai edificar a vida de ninguém, você vai prejudicar a vida de outra pessoa quando você leva a fofoca, quando você comenta coisas que não cabem a você comentar. Você não tem o porquê de estar comentando aquilo. Então, são os elementos que tornam uma conversa tola, são pelo menos esses aí, olha, fofoca, discriminação, bullying, né? Mas tem outras coisas que geram uma conversa que não vale a pena, uma conversa imoral, a falta de transparência nos relacionamentos, né? Isso gera um sentimento ruim na vida do outro. Você não pode ser uma pessoa que tem uma vida fora das redes sociais e outra nas redes sociais. Você tem um esposo, tem uma esposa, tem um namorado, pai, mãe, né? Você tem filhos e você é uma coisa quando está conversando com aquela pessoa, mas de repente você quando sai dali, você no seu celular, você é outra pessoa completamente diferente, né? Isso gera, isso são elementos de uma conversa tola, de gracejos, né, que não agradam o coração de Deus. Da mesma forma, a infidelidade é algo que machuca o coração do outro, machuca o coração do próprio Deus, porque ele é a fonte de toda fidelidade. Ele é fidelidade na sua integridade, na sua essência. Deus é fiel, não é? Nós sabemos disso. Então, infidelidade é algo que ele repugna. Você não pode permitir que isso aconteça nos seus relacionamentos. Eu não estou falando só da infidelidade de marido e mulher, infidelidade em todas as áreas da vida. A pessoa que não fala a verdade, a pessoa que não ministra com graça nos seus relacionamentos, que ninguém pode confiar, não é? Isso é muito ruim. Olha, mas também para aqueles que são casados, preste atenção, a falta de limites saudáveis nos seus relacionamentos. Aqui nessa figura, aqui não são pessoas casadas, né? São pessoas casadas entre si, eu digo. São pessoas que têm o seu casamento, mas estão se encontrando, talvez no trabalho, talvez na rua, em algum momento de forma mais descontraída. Só que você tem que observar, filho, se você é casado, filha, se você é casada, observe os limites saudáveis dos seus relacionamentos. Você não pode estar infringindo, ultrapassando limites, tem que ter cuidado com isso, né? A conduta tem que ser adequada e não inadequada nesse relacionamento. Tem uma frase de um colega pastor e ele diz assim, toda proximidade gera intimidade. Toda proximidade gera intimidade. Então, o cuidado na constância dessa proximidade, tá? Em todos os momentos nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? A forma como eu toco as pessoas, a forma como eu beijo as pessoas, a forma como eu abraço as pessoas, você tem que ter muito cuidado com isso. Você pode estar tocando em alguém que tem grandes problemas com uma pessoa que é muito carente. E quando você toca de forma delicada, quando você se chega muito, quando você abraça de forma indevida, isso gera problemas na vida dessa pessoa. Essa pessoa pode alimentar coisas na cabeça dela e pode projetar em você algo que ela deseja. E o perigo maior é quando você age, quando você é uma pessoa que tem características de muita proximidade com as pessoas, você pode sofrer o que a gente chama de contratransferência, né? A pessoa transfere para você os sonhos dela, ela projeta em você o homem ou a mulher que
que ela deseja, que ela sempre sonhou, porque você talvez seja um líder, seja um chefe, seja um ministro, tá? E quando você também não está bem no seu casamento, quando você tem dificuldades, está carente também, existe a contra-transferência, ou seja, você alimenta aquilo que aquela pessoa está vendo em você. Você começa a perceber a fragilidade e você gosta dessa situação e você alimenta isso. Isso é um elemento que vai tornar o seu relacionamento um relacionamento perigoso. Então, muito cuidado com o tipo de conversa que você tem, o tipo de elogios. Cuidado com elogios, filho. Cuidado. Você querer elogiar uma outra pessoa como se fosse a sua esposa ou como se fosse seu esposo, da forma que você faz com ele ou com ela. Não faça assim. Tem formas que não são prejudiciais, formas que estabelecem limites saudáveis para você elogiar alguém, para você ter uma palavra de encorajamento para a pessoa. Então toma muito cuidado. E são elementos que Deus repudia no relacionamento. Tá bom? Muito cuidado com isso. O texto dessa lição, ele nos orienta a aprender o que agrada a Deus. E o que é que isso, agradar a Deus, tem a ver com amor? Não é? O que é que o texto dessa lição, ela orienta a mim e a você a aprender sobre o que agrada a Deus, mas o que é que tem a ver agradar a Deus com amor? O que é que isso tem a ver? Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16, o que é que diz? Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Observa ainda, lá em Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Não é? Ainda tem mais um texto, olha. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu também vos amei. Presta atenção, filhos. Presta bastante atenção nisso. Nós imitamos o que vemos, ouvimos ou estudamos. Jesus, em sua humanidade, é a nossa referência. A gente quando imita uma pessoa, é porque a gente passou um tempo observando ela. A gente escutou, a gente observou seus trejeitos, né? A gente observou a forma de andar, a forma de sorrir, e a gente começa a reproduzir isso. E às vezes a gente estuda tanto aquela pessoa, a gente observa tanto ela, que a gente acaba, se alguém fechar os olhos e ouvir a gente falando, imitando aquela pessoa, ela vai achar que é aquela pessoa mesmo, né? Se ela nos vê fazendo alguns trejeitos daquela pessoa, são tão próximos, tão parecidos, que parece realmente que a gente está vendo aquela pessoa. A primeira coisa que a gente entende é que agradar a Deus e amor tem a ver com observar a Cristo, que é a forma mais próxima que nós temos de Deus sobre a face da terra e nos seus evangelhos, em toda a palavra de Deus, como ele se comporta. Observe a Cristo, como ele amou as pessoas, como ele caminhou sobre essa terra. Imite a Jesus Cristo. Da mesma forma que você faz com uma pessoa e se parece tanto com ela, a proposta é essa, que Paulo está dizendo: suplico-lhes, olha só, eu suplico a vocês que sejam meus imitadores. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo Paulo mostra como se aquilo fosse, e na verdade, fundamental, essencial, para que eu e você continuemos a caminhar de uma forma saudável. Precisamos imitar aqueles que imitam a Cristo. Precisamos imitar o próprio Cristo. Ele é a nossa referência maior sobre a terra. Se nós conseguimos imitar pessoas, eu tenho um colega, um grande amigo, que ele imita pessoas de uma forma absurda, né? E quando você o vê imitar, ele imita um pastor amigo nosso. Eu digo, meu Deus, como é parecido, é impressionante. E parece que a gente está vendo realmente o colega lá, que ele imita, né? Eu digo, dessa mesma forma, você tem que imitar a Cristo. Eu tenho que imitar a Cristo.
observando Cristo nos seus trejeitos, na sua forma de falar, na sua forma de andar no meio do povo, na sua forma de se dedicar à igreja do Senhor. Ele deu a própria vida. Eu tenho que imitar a Cristo da melhor forma que eu puder. É essa a proposta. Nós imitamos aquilo que vemos, ouvimos ou estudamos. E Jesus, em sua humanidade, é a nossa referência. É Ele que precisamos imitar de todas as formas. Porque se imitarmos Cristo, estaremos andando em amor. Estaremos experimentando o que é o verdadeiro amor. Amém? Uma outra pergunta. Todos nós conhecemos alguns sinais da embriaguez com vinho, não conhecemos? E quando alguém está cheio do Espírito, embriagado pelo Espírito, como algumas versões dizem, né? Que sinais nós vemos? Quando as pessoas estão embriagadas com vinho, a gente já sabe o que é que acontece, né? Ela perde o domínio próprio, ela fala o que não deve, ela deixa de ser muitas vezes fiel naquilo que ela prometeu não contar, ela acaba contando tudo e ela se torna uma pessoa infiel, né? Uma pessoa que não se pode confiar, ela se torna uma pessoa incapaz, muitas vezes até de andar sozinho na rua, ela perde essa condição, ela perde a temperança, qualquer coisa pode tirar ela do senso de equilíbrio dela, ela pode se tornar violenta, ela pode se tornar triste, ela pode completamente se descontrolar quando ela está embriagada com vinho. Mas e quando alguém está cheio, embriagado, repleto do Espírito Santo? Quais são os sinais que nós vemos? Preste atenção o que diz aqui lá em Gálatas 5, 22 e 25, isso é muito claro. A gente manifesta, quando a gente está cheio do Espírito, manifesta os frutos desse Espírito, não é? Aquilo que o Espírito produz. E o que é que ele produz? Gálatas 5, 22 a 25. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E diz o texto, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, olha aí, andemos também pelo Espírito. Que diferença, né? Exatamente o contrário de quem se embriaga com vinho. Ele não manifesta mais amor por ninguém, ele se torna muitas vezes egoísta, ele pensa só nele. Muitas vezes a alegria ela é completamente, quando ela se manifesta, ela é superficial e é temporária, não é? É diferente de quem está cheio do Espírito, tá? A paz, ele não tem paz, paciência muito menos quando ele está embriagado, a amabilidade, não existe isso, né? Bondade, fidelidade, eu tinha falado agora há pouco, ele acaba dizendo o que não deve, né? Aquilo que ele prometeu para os outros não dizer, ele começa a dizer. Mansidão vai embora, tem gente que vira o maior valentão, o domínio próprio nem se fale. Ele perde a condição, inclusive, de dirigir um carro, porque ele não tem mais reflexo, não tem mais nenhum controle. É assim que nós vemos a diferença de quem está repleto, cheio do Espírito Santo, ele manifesta, ao contrário, alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é? Isso é o que manifesta aquele que é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Agora eu te peço para fazer uma coisa. Descreva a mensagem de esperança presente no Evangelho de Jesus Cristo, principalmente em relação ao amor. Descreva que tipo de mensagem de esperança se manifesta, nós encontramos nos Evangelhos de Jesus Cristo, ou no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito pelo menos por 4 dos seus seguidores, né? Vamos pensar em algumas características da mensagem de esperança. Primeira coisa, a gente vê lá em João 17, 26, ele diz assim, eu os fiz conhecer, é Jesus falando para o Pai, né? Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aleluia!
Primeira coisa que a gente vê, quem descreve nessa mensagem, é que ela é consequência natural na vida de quem ama Cristo, a esperança, né? Essa mensagem de esperança, o amor que manifesta a graça de Deus, ela é natural, ela é consequência natural na vida de todo aquele que ama Cristo, não tenha dúvida disso. Olha só, lá em Romanos 8, 35 a 39, também diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Olha só, é assim que a gente descreve a mensagem de esperança que está contida nos evangelhos, tá? Nos 4 evangelhos. O amor do Senhor, e nós podemos dizer, filhos, sabe o quê? Em todo o tempo seremos cuidados pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma promessa dele. Nada há de nos separar do amor de Cristo. Em todo o tempo nós seremos cuidados por esse amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia! Coisa boa a gente poder sentir esse cuidado, essa graça, essa paz que só conhece aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar? Quais são os sinais de uma vida separada de Deus? Nós vimos ali tanto a casa que está cheia de escuridão, como é difícil, características. Vimos também conversas tolas e gracejos imorais que nos afastam da vontade de Deus, nos distanciam dele. Mas tem alguns sinais ainda mais que a gente pode ter certeza que denota que aquela vida está separada de Deus. Eu quero conversar com vocês sobre alguns desses sinais. Primeira coisa, olha lá em Mateus 25, de 1 a 4. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dessas virgens eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. Insensatez, imprudência. Gente que não para pensar. Esses são os sinais, um dos sinais que a gente observa em pessoas que não são dependentes da direção de Deus para a sua vida, são separados da vontade de Deus. Tá? Pessoas que se tornam insensatas. Mas ainda, uma outra coisa, falta de discernimento. Quando a gente vê alguém que está distante de Deus, pode ter certeza que ele vai manifestar essa característica, falta de discernimento. Olha o que diz lá em Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Você entende isso? Deus é aquele que mostra exatamente para onde vamos, de que forma vamos, em que tempo vamos. A gente tem que permitir que Ele dirija os nossos passos para que eles sejam passos firmes e que nos tragam alegria, que nos tragam felicidade, que nos tragam segurança. Então, o homem que tenta discernir o seu próprio caminho, que tenta andar sozinho, sem depender de Deus, ele denota falta de discernimento. E ele é certamente um daqueles que tem a vida separada de Deus. Mas observa ainda uma outra característica que nós podemos ver e que denotam que a vida está separada de Deus: ingratidão. Lá no Salmo 95, verso 10, diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, isso é Deus dizendo a respeito de Israel,
Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Não tem coisa pior do que... Olha, eu vou trazer para nós, né, para o nosso dia a dia. Não tem coisa pior do que uma pessoa ingrata, né, filhos? Alguém que a gente dedica tempo, dedica muitas vezes recursos para cuidar, e aquela pessoa, ela em nenhum momento ela é grata. Em nenhum momento. É como se aquilo que nós estamos fazendo por ela fosse uma obrigação nossa. E olha, como cristãos, nós temos realmente obrigação. Mas a pessoa que é ingrata, ela não reconhece isso de forma alguma. Eu e você não podemos depender de ouvir elogios para que façamos alguma coisa relevante, alguma coisa que abençoe pessoas. Não podemos ser movidos por elogios. Mas, queridos, quando alguém é grato, isso também ajuda demais, né? Motiva a gente ainda mais. A gente percebe que o trabalho não tem sido em vão, como diz a palavra de Deus. Tudo que a gente faz para o Senhor não é em vão, é verdade. Mas como é bom quando a gente ouve alguém dizer isso. Rapaz, olha, o que você tem feito por mim, pela minha família. Rapaz, quando você trouxe aquela palavra, eu fui revigorado. Uma palavra de gratidão, sabe? Agora imagina isso diante de Deus, né? Eu e você fazemos pouco, filho. Pouco. Mas Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós necessitamos ou que nós pensamos. Infinitamente mais. Eu não posso me comparar às minhas ações, nem você pode comparar as suas ações com o que Cristo fez por mim e por você. Ele chegou ao extremo de dar a própria vida por mim e por você. Ele morreu na cruz por nós. E tem gente que não reconhece isso. É isso que o salmista está dizendo. Deus está inspirando o salmista para ministrar. Durante 40 anos fiquei irado com aquela geração, porque naqueles 40 anos que Deus caminhou com Israel no deserto, sabe, Deus colocava de manhã uma nuvem sobre eles, cuidando e guiando eles, trazendo até sombra em momentos de sequidão ali. Ele, durante a noite, colocava uma nuvem, uma coluna de fogo para proteger eles dos animais, para trazer o calor no deserto que fica muito frio à noite, sabe? Para mostrar que ele estava cuidando do povo. No momento de sequidão, ele traz água que brota da rocha, não é? No momento de fome, ele manda todos os dias o maná, e não faltou um dia o maná, a comida espiritual perfeita, não é? Todos os nutrientes naquele maná, a carne na hora certa, quando o povo pediu carne, e ainda assim o povo foi um povo ingrato, que em determinado momento, a primeira dificuldade que passa, ele diz: você nos trouxe para cá, Moisés, para morrer aqui, era melhor que estivéssemos lá no Egito, pelo menos lá nós não morreríamos de fome. Você já pensou que Deus ouviu um negócio desse? A ingratidão desse povo no coração. Deus liberta da escravidão do Egito. Deus caminha protegendo, dando alimentação. Diz que as sandálias não se desgastavam, a roupa não se desgastava. 40 anos Deus cuidando ali deles. E tinha uma palavra de ingratidão. Imagine o coração de Deus como é que ficava nisso tudo, filho. Se para mim e para você nós ficamos tristes, imagina Deus, né? Isso denota alguém que é ingrato, denota uma vida que está completamente separada de Deus. É a mesma característica do Israel do deserto lá. É a mesma coisa. Mas observa, uma pessoa que a gente percebe que é separada de Deus são pessoas guiadas pelas emoções. Pessoas que não são racionais. Olha, o apóstolo Paulo diz, o culto que eu e você temos que prestar tem que ser um culto racional. Nós temos que saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Ou seja, o nosso culto ele tem que estar muito equilibrado entre as emoções e a razão. Tem que ser um culto racional, tá certo? Pessoas guiadas simplesmente pelas emoções, sem a razão, são pessoas que denotam que a sua vida está separada de Deus, que ele não entendeu nada de Deus. Olha, lá em Eclesiastes 4:8, o que é que diz?
Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Tá? Pessoas guiadas por emoções, por vontades próprias, por desejos, por ambições pessoais. Essas pessoas denotam que estão distantes de Deus, muito distantes de Deus. Presta atenção, filhos. Uma outra pergunta. Quais são os benefícios, então, de ter um coração cheio de gratidão? Se ter um coração ingrato mostra, né, denota que eu estou afastado de Deus e eu deixo de experimentar a misericórdia, a graça dele sobre mim, as bênçãos dele. Então, quais são os benefícios de quem tem um coração cheio de gratidão? Aquele que tem feito a vontade de Deus da forma que Deus espera. Quais são os benefícios? O que é que acontece com uma pessoa assim? Primeira coisa, filho, Deus dá livramento. Tá? Não é acaso a pessoa que está com o coração cheio de gratidão, que agradece pelo sono da noite, que agradece pelo dia que raia, que agradece pela chuva, pelo sol, que agradece por tudo, agradece pela possibilidade de estar no isolamento social, experimentando pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, um tempo diferente, um tempo maior dentro da sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, sabe? Gente que tem esse entendimento, que aproveita e agradece a Deus em todo o tempo. Deus determina, Deus estabelece livramentos na vida dessa pessoa. Olha lá o que diz o Salmo 50, versos 14 e 15. Ofereça a Deus em sacrifício o quê? A sua gratidão. Cumpra seus votos para com o Altíssimo e clame a mim, e no dia da angústia eu o livrarei. Olha lá, eu o livrarei e você me honrará. Alguém que está com o coração cheio de gratidão, alguém que abre a boca o tempo todo para glorificar o nome do Senhor, Deus o livra, filho, o livra. Uma outra coisa que a gente percebe, proteção da ira de Deus. Quem tem um coração cheio de gratidão é protegido da ira de Deus. Olha o que é que diz o próprio livro de Efésios, capítulo 5, versos 5 a 7, ele diz assim: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, né? Que coisas? Palavras tolas, né? Idolatria, ganância, tá? Imoralidade, impureza, tá certo? É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ou seja, aquele que tem um coração cheio de gratidão, que reconhece a misericórdia de Deus, o cuidado dele, essa pessoa, Deus vai desviar dele a sua ira, porque ele não vive na desobediência. Ele vive debaixo da graça, debaixo da direção do Senhor. Então, proteção da ira de Deus é um dos benefícios de quem tem um coração cheio de gratidão. Aleluia! Mas observa, tem outra coisa que é um benefício para o coração cheio de gratidão. Tem uma herança prometida. Uma herança prometida. Todo aquele que tem um coração cheio de gratidão. Olha lá em Colossenses, capítulo 3, versos 17, 23 e 24. Olha o que diz. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de
todo o coração como para o Senhor. Tudo que fizerem. Então, se eu estou fazendo um trabalho secular, eu estou no meu trabalho, lá na minha profissão, se eu estou na faculdade e estou fazendo ali um trabalho, vou fazer uma prova, eu preciso estudar, se eu estou fazendo um trabalho voluntário, cuidando de uma instituição, dando o meu tempo, cuidando da igreja, na manutenção da igreja, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. É como se estivesse fazendo para Ele, e não para homens. Olha só, sabendo que, por que eu estou fazendo para o Senhor? Por que eu não me preocupo o que os homens vão dizer, ou se vão me elogiar ou não? Olha aí, se eu vou ser reconhecido ou não, eu tenho que fazer como para Deus. Por quê? Porque eu sei que receberei do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aleluia! Glória a Deus! É isso que a gente tem que buscar todo dia. Tudo que eu fizer, tudo que Deus me incomodar para fazer, eu preciso fazer como se fosse verdadeiramente para o Senhor. Tudo que me pedirem para fazer, tudo que solicitarem a minha ajuda, que eu faça como se fosse para o Senhor e não para homens, porque eu tenho uma herança prometida para todos aqueles que fazem como se fosse para o Senhor. Fazem com excelência. Fazem com graça. Fazem sem resmungar. Fazem sem cara feia. Fazem sem moleza. Fazem com atitude. Fazem como se fosse verdadeiramente para o Senhor. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu estou fazendo me garante uma herança que foi prometida por Jesus. Aleluia! E eu vou receber essa herança. Amém? Queridos, como discípulos de Jesus, devemos buscar viver de acordo com o padrão que Ele mesmo mostrou. O progresso revelará uma presença cada vez maior de amor, luz e sabedoria em nossa vida. É isso que vai acontecer. Como crianças, nós vamos estar experimentando o amor crescendo no nosso coração, amor pelas pessoas, amor por Deus. A luz naturalmente se manifestará através das minhas ações e das minhas palavras. As minhas atitudes vão a cada dia ser de mais sabedoria. Eu vou ter mais entendimento cada dia para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Se eu sou discípulo, é isso que vai acontecer. Eu preciso buscar isso o tempo todo. Eu preciso estar na trilha do Senhor para cada dia o amor, luz e sabedoria dele manifestar-se na minha vida, na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos guarde. Que Ele nos mostre a cada dia a alegria e a motivação certa para andar na luz. Que a cada dia Ele mostre a mim e a você a vontade dEle para as nossas vidas. Escolha andar na luz do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Deus derrame toda a graça dEle sobre você, sobre sua família e te dê um domingo maravilhoso debaixo desse amor poderoso do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse tempo precioso, onde nós aprendemos claramente que nós fomos chamados, escolhidos para andar na luz do Senhor. Nos faz vasculhar o coração, a mente, todos os cantos da nossa vida, Pai, para ver se há alguma escuridão, para ver se há algo que não tem agradado o Senhor. E que a tua luz invada esses cantinhos, invada esses cômodos, Pai, da sujeira, de tudo aquilo que a gente não permite que outras pessoas conheçam. Traz luz para esses cômodos, que tudo venha à tona e que o Senhor trate todas as feridas, que o Senhor cure tudo aquilo, todas as enfermidades, que o Senhor nos liberte de todo mal, de todo pecado e nos torne a cada dia homens e mulheres mais parecidos com o Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, filha. E não esqueça, estaremos juntos às 17 horas no culto da criança e às 18 horas, com a graça de Deus, no culto comunitário, como pessoas que amam a Deus. Deus os abençoe, filhos. Paz. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo